Olá, este é o programa MP com você, uma produção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar o dia a dia do trabalho de procuradores e promotores de justiça, a atuação deles na defesa dos direitos da sociedade. Hoje vamos retomar o tema eleições. O brasileiro está se acostumando com o ato de ir às urnas e escolher os seus representantes. Mesmo assim, vários desses representantes voltam a virar manchetes nos jornais por conta de desvios e de corrupção. Será que o brasileiro e o capixaba sabem votar direito? Como escolher um candidato? Vamos conversar a partir de agora com o promotor de justiça Francisco Martinez Berdeal, ele que é dirigente do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público Estadual. Olá, doutor Francisco. Na opinião do senhor, o brasileiro já aprendeu a votar? Para responder essa pergunta, a gente tem que partir do entendimento do que é votar bem, o que é saber votar. E dentro dessa perspectiva, parece que a experiência democrática, eleições seguidas, estabilidade institucional e esse aumento da educação, da informação da população, essa maturidade democrática que a população vem vivendo, nos autoriza a pensar que sim, hoje a população brasileira vota muito melhor do que votava há 25 anos atrás, quando tivemos a redemocratização. Exato. Então, é provável que exista hoje uma cidadania muito mais fortalecida, uma consciência democrática muito maior. Mas, certamente, as pessoas ainda estamos num processo de evolução, de amadurecimento democrático e muitas pessoas talvez ainda não tenham a verdadeira dimensão da importância do voto. Perfeito, doutor. O senhor falou aí na questão das eleições de 2 em 2 anos. Isso ajuda no processo democrático, na opinião do senhor? No meu entendimento, há pontos negativos e pontos positivos. A experiência de votar frequentemente e debater a política com certa frequência, isso é um lado positivo. Isso é benéfico. Isso é benéfico. Porém, o lado negativo me parece maior. Me parece que vivemos constantemente em clima ou pré-eleitoral ou clima eleitoral, e isso dificulta bastante o entendimento das pessoas. As pessoas ficam confusas com as alianças que são feitas em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito federal. Isso gera uma certa confusão na cabeça do eleitor. Os próprios políticos estão aliados com adversários políticos de outros candidatos em outros lugares. Isso não parece ser uma coisa boa para o fortalecimento dos partidos políticos e, por consequência, para o fortalecimento da própria democracia. Quer dizer, as pessoas continuam votando em candidatos e não em partidos, não em propostas, não é isso? Exatamente. Mas, doutora, e assim, uma outra coisa que me parece complicada nisso, que os candidatos continuam sendo os mesmos sempre. É verdade. Existe uma dificuldade de renovação de quadros. Isso se dá exatamente por conta dessas coligações, dessa forma dessa política, desse tipo de política que é executado aqui? Me parece que essa é uma das maneiras de manter o mesmo grupo político dentro dessa hegemonia partidária, e também a influência do poder econômico também permanece porque o dinheiro segue os candidatos que vencem. Então, esses candidatos que vencem, eles recebem maior financiamento, recebem maior apoio e, consequentemente, têm maiores chances de permanecer sendo eleitos frequentemente. Doutora, a gente teve aqui uma coisa diferente, né, que é a questão da lei da ficha limpa. Né? Nessas eleições de 2014, vários candidatos aí foram barrados, o que não acontecia anteriormente. O que mudou exatamente? A lei da ficha limpa, ela trouxe hipóteses que antes não eram consideradas para deferir ou indeferir o registro do candidato. Aquele candidato, ele pede à Justiça Eleitoral o registro da sua candidatura, ou seja, ele tem que preencher as condições de elegibilidade e não pode apresentar nenhuma causa de inelegibilidade. Esses requisitos são mais rígidos. Exatamente. A lei da ficha limpa ampliou o rol de causas de inelegibilidade, ou seja, existem hoje mais fatos que são considerados pela Justiça Eleitoral como fatos que inabilitam o candidato a concorrer a um cargo eletivo. E esses fatos que foram inseridos por essa lei, eles
tem como princípio preservação da moralidade pública, da probidade administrativa, da boa gestão. Então, o candidato ele deve se apresentar limpo dessas máculas na sua ficha. E um exemplo mais direto, assim, o que mais pega na ficha limpa? Olha, nas últimas 2 eleições, nós tivemos como causas de inelegibilidade, como marcas da ficha suja de candidatos, a rejeição de contas pelos tribunais de contas, ou seja, aqueles candidatos que já foram administradores, foram gestores públicos e que, ao apresentar suas contas ao Tribunal de Contas, que é o órgão incumbido de fiscalizar a regularidade e a gestão das contas dos administradores públicos. Se os tribunais de contas rejeitaram essas contas, isso é uma marca que indica que aquele candidato ele não está apto a concorrer àquelas eleições. Ele deve permanecer um período afastado da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo. Atos de improbidade também, condenações por atos de improbidade em decisões colegiadas, também são marcas da ficha suja em que não é necessário, como antes, esperar que a sentença transitasse em julgado. Nós temos políticos notoriamente conhecidos pela corrupção que continuavam se candidatando e muitas vezes se elegendo porque as suas sentenças que os haviam condenado por atos de improbidade não havia transitado em julgado. Transitar em julgado é a sentença da qual não cabe mais recurso. Então, sentença final. A sentença final da qual não cabe mais qualquer recurso. Então, essas sentenças havia sentenças condenatórias, mas esse processo ficava sendo procrastinado através de recursos sem ter uma decisão final. Hoje, pela lei da ficha limpa, basta uma decisão colegiada. Doutor, e qual é o tempo que essa pessoa, que esse político, ele fica afastado? Isso é determinado pelo quê? Na própria lei da ficha limpa existem os prazos de inelegibilidade do candidato. Esses prazos variam, mas adota-se um período de tempo de 8 anos. Nem sempre é possível dizer a partir de quando, melhor dizendo, até quando esse período vai. Por exemplo, a lei da ficha limpa prevê que, como causa de inelegibilidade, condenações criminais. Essas condenações criminais, elas vão contar a partir da condenação em segunda instância, mais o prazo da condenação e após o cumprimento da pena é que conta 8 anos. Certo. Então depende, por exemplo, de quanto foi a pena. Quanto foi a pena aplicada. Se a pena aplicada foi 4 anos, conta-se a 4 anos, daí mais 8. Se a pena aplicada foi 12, após o cumprimento de 12 anos de pena, mais 8. Doutor, uma outra questão que se discute muito aí, que me parece ser bastante importante, é a questão da reforma política, a reforma eleitoral. O que o senhor acha dessas propostas que estão aparecendo? Olha, esse é um debate extremamente importante que a população, os políticos devem fazer. O que acontece? A reforma política ela tem várias vertentes, dentre as quais a alteração do sistema eleitoral, a mudança de regras eleitorais. E aí, me parece que não é do interesse da grande cúpula política fazer alterações profundas para alterar o sistema que está vigente. É aquela história, não se mexe em time que está ganhando. Exatamente. Então, se eles estão sendo eleitos com um sistema que está aí, não parece haver um interesse muito grande em fazer uma reforma profunda. Essa reforma, ela parece que só vai ser viabilizada se houver efetivamente uma participação da cidadania, uma participação da população. E a população está hoje muito mais organizada, a população hoje está conectada em rede. Então, essa organização da população, que já demonstrou que tem poder e pode se mobilizar rapidamente em favor de uma causa, me parece que é a forma pela qual essa reforma política pode ser viabilizada. Então, é extremamente importante a reforma política, ela já é
cantada e decantada há muitos e muitos anos, só que ela vem em forma de pequenas alterações legislativas da lei eleitoral, que mais parecem uma certa perfumaria, Exato. alterações completamente inócuas, que alteram coisas que realmente não têm grande profundidade ou impacto na alteração do atual sistema. Agora, doutor, o senhor está falando que as pessoas hoje estão mais conectadas, né? A gente está falando de uma geração que já vem com uma formação mais virtual, digamos assim. O senhor acredita que esses jovens eles estão preocupados com a questão política? Me parece que sim. Eu acredito, e nós temos como exemplo as manifestações do ano passado, 2013, que ficarão marcadas na história do Brasil. Me parece que foi uma iniciativa que nasceu e explodiu particularmente pela força dos jovens, pelo idealismo dos jovens. E os jovens, eles podem estar... existe uma ideia de que os jovens não estão interessados por política. Exato. Me parece que seja uma perspectiva correta. Na minha opinião, os jovens não estão interessados pelos políticos que estão aí, mas eles têm um entendimento crítico sobre a sua sociedade e sobre a política. E isso é ter interesse por política, é ter interesse por mudar a sua sociedade, por mudar o seu país, por buscar. E eles estão sentindo na pele uma série de situações que só podem ser resolvidas através da política. Exato. Como disse a ministra Carmen Lúcia, num voto na Ação Penal 470, ou é a política ou é a guerra. Então, a política é a forma civilizada e a democracia é a forma civilizada, é a melhor forma para a gente resolver os problemas do país. E os jovens já perceberam isso. E eu acredito que nos próximos anos, embora haja um certo desencanto com os políticos, mas existe um sentimento constitucional, existe um sentimento patriota de que nós precisamos melhorar e lutar pelo Brasil. E, doutora, aproveitando isso, o financiamento público, que também é uma outra coisa que se debate muito, desculpe, o financiamento público de campanha e o voto distrital, seriam saídas aí para que houvesse uma participação maior da população? Essas duas propostas, que sempre vêm no bojo de uma reforma política, elas têm prós e contras. É importante lembrar o seguinte, o financiamento das campanhas hoje é um financiamento misto. Já existe dinheiro público envolvido no financiamento das campanhas públicas. Basta lembrar que o horário da campanha eleitoral na rádio e na televisão é gratuito para os partidos, para os candidatos, para as coligações. As emissoras de TV e de rádio, elas têm uma isenção fiscal para poder abrir aquele espaço para os partidos políticos. Ou seja, o Estado, lato sensu, em sentido amplo, ele deixa de arrecadar impostos dessas emissoras de rádio e TV para abrir espaço para propaganda eleitoral gratuita. A União financia o fundo partidário. As multas que são aplicadas aos candidatos que praticam, por exemplo, propaganda irregular, elas vão para o fundo partidário, ou seja, existe financiamento público parcial hoje das campanhas políticas. Isso é importante destacar porque... Entra dinheiro público. Entra dinheiro público já. Hoje já entra dinheiro público, seja em forma de isenção, seja diretamente. Então, quando se fala de financiamento público de campanha, se fala de financiamento exclusivamente público. E aí é uma questão extremamente polêmica. Eu tenho até o meu entendimento pessoal, existe muita gente boa que defende, pessoas assim, juristas de grande renome, sociólogos, administradores, políticos, pessoas que conhecem as entranhas das campanhas políticas, que defendem veementemente o financiamento exclusivamente público. Mas, para mim, me parece que é necessário um maior debate. Essa proposta do financiamento exclusivamente público, ela não pode vir sem o estabelecimento de uma regra de fiscalização muito maior do que já existe hoje. Nós temos que ter um aparato muito mais preparado, amplo
e rigoroso do que existe hoje. Então, hoje é muito difícil, por falta de pessoal, nos órgãos fiscalizadores, uma série de mecanismos legais que não existem hoje. Então, para evitar que o financiamento exclusivamente público seja apenas uma maquiagem para o Caixa 2, porque o grande drama hoje do financiamento de campanhas políticas é o Caixa 2. Né? É o dinheiro não contabilizado. E isso é um problema muito sério, porque aí existe lavagem de dinheiro, existe uma série de outros crimes que vêm a reboque, e esse Caixa 2 acaba patrocinando ou se perpetuando nas administrações. Esse dinheiro que entra por fora, por esses financiadores, ele não é uma doação, ele é um investimento que posteriormente será revertido em contratos superfaturados. Essa conta tem que ser paga. Essa conta vai ser paga, não existe almoço grátis. Então, falar em financiamento exclusivamente público gera, por outro lado, esse sentimento da população de que, ora, se o dinheiro ele tem limite, se o orçamento ele é finito, limitado, nós vamos tirar dinheiro da saúde, deixar de investir na saúde, na educação, na segurança pública, para financiar campanhas políticas. Então, me parece que é difícil fazer um cidadão compreender que talvez isso seja uma saída razoável e uma saída válida. Mas é preciso demonstrar que, com essa ideia, com o estabelecimento dessa nova forma de financiamento, nós vamos ter um controle maior sobre aquele dinheiro que corre paralelamente e sem contabilização. Tá certo, doutor. Eu vou pedir uma licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente volta falando sobre o voto distrital e também sobre a situação aqui no estado do Espírito Santo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com o promotor de justiça Francisco Martinez Berdeal. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Francisco Martinez Berdeal. Vamos retomar a nossa conversa com o tema eleições. Então, Francisco, nós falávamos lá no bloco passado sobre financiamento público e faltou a gente falar sobre voto distrital. O que o senhor acha do voto distrital? É conveniente para o brasileiro hoje ter voto distrital? É importante a gente saber exatamente o que é o voto distrital. O voto distrital é a eleição de representantes mais próximos da população. São representantes dos distritos, então pega-se a circunscrição eleitoral, divide-se em distritos e aqueles candidatos concorrem por aqueles distritos. O lado positivo do voto distrital é o barateamento da campanha eleitoral, porque diminuindo-se o âmbito territorial onde aquele candidato deve fazer a sua campanha, ele vai ter menos custos. Então, Perfeito. Isso diminui bastante o custo da sua campanha eleitoral e isso é um dos pontos positivos. Um outro ponto positivo do voto distrital é a proximidade que o candidato vai ter perante a sua população. Então, haverá... O cidadão já vai conhecer o seu candidato. A pessoa, exatamente, a pessoa vai ter uma maior identidade com aquele candidato. Não é? O lado negativo do voto distrital, que é sustentado por algumas pessoas, é que ele corre o risco de estabelecer e de fortalecer esses monopólios políticos Exato. e impedir a oxigenação necessária de novos candidatos, de candidatos com menos apoio econômico. E então existe, na verdade, para a gente avaliar se é bom ou se é ruim o voto distrital, é necessária
analisar a proposta concreta. Então, hoje nós temos propostas de todos os tipos, com lista aberta, com lista fechada, e tudo isso vai influenciar, na verdade, na formação da nossa opinião sobre bom ou ruim. Mas é uma proposta interessante, adotada em outros países, tem o lado positivo de baratear as eleições e de aproximar o eleitor do seu candidato e posteriormente, do político que venha a ser eleito. Agora, doutor, e mudando um pouquinho o foco aí, qual é a participação do Ministério Público nas eleições? Bom, o Ministério Público é um órgão constitucional que tem uma miríade de atribuições dadas pela Carta Constitucional. Ele atua na defesa dos direitos coletivos, difusos, individuais homogêneos, atua na área criminal, então é famosa a figura do promotor na área criminal e é famosa também a figura do promotor na defesa dos direitos coletivos, né, difusos e individuais homogêneos. Na área eleitoral, existe uma divisão de tarefas entre dois ministérios públicos, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Como é que funciona isso? Não existe um Ministério Público Eleitoral como uma entidade autônoma, assim como é o estadual e o federal, o Ministério Público do Trabalho. Não, existe uma divisão de trabalho entre o estadual e o federal. O Ministério Público Estadual ele vai atribuir a alguns promotores de justiça a função eleitoral. Esses promotores, durante 2 anos, através de um biênio, eles vão exercer a função eleitoral e haverá um rodízio entre os promotores de toda a instituição dessa função eleitoral. No exercício dessa função eleitoral, os promotores eles atuam em todas as eleições, sejam as eleições municipais, sejam as eleições gerais. O Ministério Público Federal, por sua vez, ele exerce a chefia do Ministério Público Eleitoral. No âmbito estadual, é um procurador da República que exerce o cargo de procurador regional eleitoral. No âmbito federal, o procurador-geral da República exerce a função de procurador-geral eleitoral. Então, a divisão da instituição é basicamente essa. Os promotores eleitorais, nas eleições municipais, eles desempenharão todas as atividades de primeira instância. Então, eles vão ajuizar as impugnações ao registro de candidatura, vão ajuizar as ações de investigação judicial eleitoral, as ações que a gente chama de ações cíveis eleitorais, as ações criminais eleitorais. Isso é tarefa dos promotores eleitorais nas eleições municipais. Perfeito. Quem julga isso? São os juízes eleitorais que atuam paralelamente aos promotores eleitorais. O recurso dessas decisões é encaminhado aos tribunais regionais eleitorais, onde oficia o procurador regional eleitoral. Muito bem. Nas eleições gerais, como essas eleições que estamos passando agora, com a escolha de deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República, a atuação no âmbito estadual, a atribuição para ajuizamento de impugnação de registro de candidatura, ações cíveis eleitorais para cassação de registro, mandato, é do procurador regional eleitoral com relação aos candidatos, deputados federais, estaduais e senadores pelo Estado. No âmbito da cúpula, né, no âmbito dos candidatos à presidência, quem faz isso é o procurador-geral eleitoral. Os promotores eleitorais ficam como fiscalizadores do cumprimento das normas. Então, eles podem, por exemplo, averiguar na sua cidade do interior, muito longe da capital, que um determinado candidato colocou uma propaganda irregular, seja pelo tamanho, seja pela localização, enfim, existe uma propaganda que está ofendendo a legislação. O promotor eleitoral, ele vai provocar o juiz eleitoral, para que o juiz eleitoral, no exercício do seu poder de polícia, retire aquela propaganda e imediatamente, independentemente de se reportar ao procurador regional eleitoral. Se aquela propaganda irregular, ela prevê a aplicação de multa, aí sim, quem vai ajuizar a ação para a aplicação dessa multa vai ser o procurador regional eleitoral.
Então, o que acontece? Nas eleições gerais, só para resumir, o promotor eleitoral ele é uma extensão da fiscalização da Procuradoria Regional Eleitoral. E no âmbito municipal, o promotor eleitoral realiza ampla investigação. E essa fiscalização, doutor, do promotor de justiça lá na cidade, lá no local de trabalho dele na comarca, essa fiscalização ela se dá através de denúncia ou o próprio promotor ele pode verificar, verificando alguma coisa errada, ele já pode apresentar isso em juízo? Sim. A fiscalização eleitoral, o promotor eleitoral, ele é um promotor que tem que conhecer a sua cidade. Ele não pode fiscalizar e não deve fiscalizar as eleições aguardando dentro do seu gabinete. Ele tem que percorrer a cidade, ele tem que olhar ao seu redor, tem que conversar com as pessoas, tem que saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes, as iniciativas do promotor eleitoral são tomadas porque ele próprio testemunhou um fato ilícito. Agora, sem dúvida nenhuma, a população ou os interessados podem provocar a atuação dele para que ele exerça aí o seu papel fiscalizador. E de que forma o cidadão pode denunciar? Bom, hoje nós temos diversas formas e o incremento da comunicação facilita isso. O cidadão pode ir pessoalmente à promotoria de justiça mais próxima e ali levar isso ao conhecimento do promotor eleitoral. Nós temos 58 promotores eleitorais espalhados pelo Estado, então ele vai à promotoria e quem é o promotor? Pergunta quem é o promotor eleitoral e leva isso ao conhecimento dele pessoalmente, se quiser. Ele pode fazer isso por telefone, ligando para a própria promotoria também. Ele pode fazer isso pela internet, entrando na página do Ministério Público, www.mpes.mp.br. Existe um campo de ouvidoria e ele pode acessar esse campo da ouvidoria ali e fazer a sua denúncia que vai ser direcionada para o promotor eleitoral. Ele pode utilizar o telefone 127 e essa denúncia também vai chegar para o promotor eleitoral. Então, nós temos uma série de ferramentas para atender a população e nós podemos receber essas informações todas. Da nossa parte, no âmbito do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, nós também podemos receber as denúncias e encaminhá-las diretamente para o promotor eleitoral. Nós não temos a função de órgão de execução, mas nós podemos encaminhar uma eventual denúncia para os promotores eleitorais. O nosso e-mail é o kael@mpes.mp.br. Agora, doutor, quais os casos mais críticos aí que o senhor já identificou? Quais as irregularidades mais frequentes? Olha, infelizmente, o Brasil ele tem uma cidadania que cresceu às avessas. Ou seja, quando a formação histórica do nosso país, ela demonstra que os direitos sociais, eles não foram objeto de uma conquista, mas eles foram objeto de uma utilização política eleitoral dos governantes que sempre trataram os direitos sociais, a moradia, a educação, a saúde, a alimentação, como dádivas que o governo entrega à população. Então, isso é uma cultura muito arraigada dentro do nosso povo, principalmente o nosso povo mais humilde, mas ele espalha-se por todas as camadas sociais de diferentes formas. Então, o principal problema que nós enfrentamos hoje e de muito difícil combate é a compra de voto. Me parece que a corrupção eleitoral é um dos principais problemas que nós enfrentamos e a grande dificuldade de investigação e a grande dificuldade de obtermos maiores condenações, prisões que acontecem e governadores já perderam eleições em razão de compra de votos. Então, as consequências são graves, muitos candidatos são presos, muitas pessoas são presas nessa situação, mas a grande dificuldade é essa relação promíscua que se estabelece entre quem compra e quem vende o voto, porque ambos estão cometendo um crime.
Então, é muito difícil o combate, porque o cidadão que vende o voto, ele é tão criminoso quanto o candidato que compra. Embora a gente saiba que exista pobreza, que exista dificuldade de vida, mas o cidadão tem plena consciência de que aquele seu voto não pode e não deve ser negociado. E ele acaba, muitas vezes, trocando o seu voto por miudezas, e essas miudezas vão fazer diferença na hora das urnas e a situação de corrupção, etc., vai continuar. Por isso que existe uma grande dificuldade, mas me parece que esse é o principal problema que nós temos. E esse é o principal objetivo do Ministério Público, é de combate à corrupção eleitoral, seja pela repressão, seja pela orientação da população, seja pelo esclarecimento, seja pela formação de uma nova cultura. Tá certo. E o programa tem exatamente esse objetivo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma produção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Francisco Martinez Berdeal, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Eu que agradeço a oportunidade. Lembramos que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de tema para o MP com você, enviando e-mail com a sua solicitação para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.